Amém. A paz do Senhor. Amém. Feliz por cada um de vocês, pastor Luiz, Rafa, estão aqui esperados, graças a Deus. Amém. Vou devolver a cruz para eles. Aleluia. Queridos, pega a tua Bíblia. Abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 4, perdão. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu te pedi, Fabiane. Aleluia. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor liberou no meu coração e eu não estava programado para compartilhar hoje, mas aprove o Senhor. Amém? Eu quero falar sobre as aflições do justo. Eu quero falar dos efeitos. Eu quero falar dos propósitos das aflições que cada um de nós passamos dia após dia, ano após ano. Para muitas pessoas parece que entrando e saindo e a vida continua sempre a mesma coisa. No capítulo 4, versículo de número 8, fala bem assim. Versículo 7 fala assim, temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Primeiro, eu quero falar sobre o propósito das aflições do justo. E tudo isso tem um peso, tudo isso tem um valor, tem uma importância para Deus, que no final das contas a gente só quer se livrar daquele problema, daquele fardo, daquela aflição, da angústia, porque não nascemos masoquistas para gostarmos de sofrer, não é verdade? Passamos pelas aflições, mas eu quero te ensinar nessa noite a você olhar de uma maneira diferente, da maneira como que Jesus olhava. E como ele olhava, ele diz assim: se os teus olhos forem bons, tudo que está ao seu derredor será bom. O propósito de Deus não é só o que está ao nosso derredor, tudo que acontece fora, no mundo, lá no seu local de trabalho, no meio da tua parentela, na tua família, não é que seja somente bom lá fora, mas para que aqui dentro seja estabelecido, porque bom traz alegria, traz prazer, como diz a palavra do Senhor, é bom, perfeito e agradável, na verdade. Mas por que Deus faz isso? O propósito de Deus é para que o nome dele seja exaltado e glorificado na tua vida. Por quê? Ele passou por nós um dia e olhou para uma terra seca e disse assim: eu vou usar o Luiz, vou usar a Valdete, vou usar a Fabiane, o Rafael, vou usar o Guilherme. Uma terra seca, sem esperança de que algo pudesse florescer e muito mais ainda frutificar. É assim que nós iniciamos a nossa vida, tentando de uma forma ou de outra conquistarmos e alcançarmos objetivos, mas no meio do caminho sempre vai ter lutas, aflições, batalhas e guerras. Mas tem uma grande diferença para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. Porque o final de todas elas, a Bíblia diz que Deus, quando ele fez todas as coisas, ele viu no final que era bom. Então o final que Deus tem para mim e para você é bom. Mas para que eu e você não venhamos dizer:
pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa vaidade, dizemos que eu, por mim mesmo, ou você, por si só, tem alcançado e conquistado isso. Fala para o teu irmão, sem Deus, você não pode nada, não frutifica nada. Então, para que você venha frutificar e ser ou conquistar algo, você precisa estar enxertado em Deus. Porque é por meio dele, a Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veio dele, o que eu faço é para ele e eu devolvo para ele, como honra, como glória, como louvor, como gratidão. Este é o propósito de Deus nas aflições. Esse é o objetivo final de Deus nas aflições, que você glorifique e exalte o nome do Senhor e seja grato. Há um outro propósito também pelo qual as aflições, Deus faz com que a gente muitas vezes entre em vales de sombra e de morte, entremos numa fornalha, entramos numa cova dos leões, enfrentamos tantas adversidades, tantos inimigos, de dentro de casa, de fora de casa, dos que estão mais perto, dos que estão longe, porque há um único propósito e um objetivo de Deus na tua vida, é fazer com que você seja mais do que vencedor. Então o segredo que eu quero te dizer nessa noite, o propósito de Deus nas aflições para a tua vida é te aperfeiçoar. Com carinho, olha para o teu irmão, para o teu amigo e fala assim, é para você ficar um pouquinho melhor. Deus, Ele não quer permitir ou deixar que você continue sendo sempre a mesma pessoa. Precisa haver crescimento, amadurecimento. Então nós vemos aqui o propósito que todas as aflições que vivemos e sofremos e vamos experimentar ainda ao decorrer da nossa vida, é para glorificarmos o nome do Senhor e para que o propósito de Deus nas nossas vidas seja para o nosso aperfeiçoamento. Amadurecer, crescermos com as adversidades. Na verdade, evoluímos. Aí o versículo 8 ele declara assim, olha, ele começa a dizer como que você precisa olhar para as adversidades, para as aflições. Em tudo somos atribulados. Em tudo, em todas as áreas da tua vida, você vai passar por dificuldades. Você vai passar por angústias, por aflições. Você sabe por quê? Para que você seja completamente aperfeiçoado. Em tudo você vai ser experimentado por Deus. Em tudo somos atribulados, mas olha como que Jesus olha, não angustiado. Vamos passar. Você já andou de carro numa tempestade, num temporal? Eu já viajando Brasília, Rio Grande do Sul, por várias vezes, tivemos que em determinados momentos de tempestades, parar no canto da estrada ali, ligar o alerta e esperar que aquela tempestade passasse. A gente não enxergava o capô do carro de tanta chuva. Entenda isso, querido. A tempestade e as chuvas vão passar, assim como o frio vai passar, amém? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu não posso olhar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, trabalhando para que eu venha crescer, amadurecer, olhar com maus olhos. Eu tenho que olhar com bons olhos. É necessário. É necessário. O dia que vocês tiverem filhos, ou o pastor que já teve filho, você, Pastor Rafael, estou profetizando, receba, varão. O dia que você levou a tua filha pela primeira vez na escola, era necessário que ela entrasse ali para que ela pudesse desenvolver no conhecimento, na sociedade como um ser humano. E como pai, eu estou angustiado porque um dia vai chegar para mim também. A minha filha está estudando ainda à distância, mas eu fico angustiado em pensar em ter que deixar a minha filha ali na escola.
E muito mais para ela, talvez, que quando ela vê você virando as costas e deixando ela, talvez para ela o sentimento é de abandono. Meu pai virou, me abandonou aqui. Minha mãe me deixou aqui. Eu imagino assim. Eu me lembro, quando eu fui para a escola, na primeira vez, eu vi meu pai me entregou para a professora, ele virou as costas e ele não olhou para trás. Eu queria chorar, mas eu olhei todo mundo que estava ao meu redor, todo aquele monte de crianças, eu falei, meu Deus, e agora? Fiquei mudo, calado. Passado alguns dias eu já estava tocando terror na escola. Às vezes o nosso Pai, Deus, nos coloca, como diz a linguagem da gurizada hoje, coloca a gente numa roubada, para ver como que você vai se sair, como que você vai resolver. Mas saiba dentro de uma coisa, Ele está sempre olhando. Mesmo que você tenha visto Ele virar a esquinazinha lá no muro, lá e você não vê Ele mais, Ele está sempre por perto. Ele está sempre por perto. Eu ouvi uma história essa semana, muito interessante, dizendo que um menino sempre ia com seu pai e sua mãe de trem de uma cidade para uma outra cidade visitar um familiar. E aquele menino, quando chegou a uma determinada idade, ele falou assim para o pai: pai, eu quero ir sozinho, me deixa eu ir sozinho, eu preciso experimentar como que é. E quando o pai e a mãe entraram num acordo, foram colocar aquele menino no trem, ele pegou um papel, um bilhete, e disse que, meu filho, guarde isso aqui, no momento que você tiver dificuldade, você leia. E aquele menino entrou um pouco nervoso, com medo, naquele vagão, e sentou e ficou olhando as pessoas entrando, pessoas de diferentes cores, raças. E de repente a porta do trem fechou, o trem saiu e ele começou a olhar para fora, e ele começou a sentir um pavor, um pânico, porque na mente dele, no coração dele, o pai ficou naquela estação de trem. E quando ele não conseguiu mais se controlar, ele pegou aquele bilhete que estava no bolso, abriu e leu, e lá estava escrito assim: meu filho, se você tiver medo, eu estou lá no último vagão. Nosso Pai está sempre de perto, por mais que a gente não consiga ver, Ele está sempre por perto, nos guardando e nos cuidando. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu tenho visto tantas pessoas nesses últimos 6 meses, o reflexo disso. Olha para o teu lado aí, quantas cadeiras vazias. É verdade que o frio dá desânimo, não é verdade? É bom tomar banho de dia e não de noite. Mas o desânimo não vem só pelo clima, não vem só pelas coisas que acontecem ao nosso derredor. O desânimo, ele começa aqui dentro. Você olha e parece que todo dia começa sempre a mesma coisa, é a mesmice. Parece que nunca vamos vencer, parece que nunca vamos conquistar. Parece, como diz o pastor, né? Como diz o velho ditado: quanto mais eu oro, mais tribulação acontece, para não dizer no outro termo pagão. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Preste bem atenção. Olha a perspectiva da visão de Deus mediante as aflições do homem. Ele está nos ensinando e nos dizendo que, por mais que venhamos passar por tudo isso, nós devemos olhar com bons olhos, levantar a cabeça, botar em prática tudo aquilo que aprendemos. Não é verdade? Quando que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu? Eu me lembro que quando eu ia para a escola, você que já fez escola, você teve coisas que você estudou lá que você nunca mais na tua vida
vai botar aquilo em prática. Mas de repente uma situação, uma circunstância acontece, aí você lembra, lá na escola, que você aprendeu que 1 mais 1 é 2. Aí você entra na faculdade, começa a não mais somar números e começa a somar letras, e aí vira a tua cabeça de cabeça para baixo. Como é que se soma letras? A mais B igual a C. Distorce, você fica confuso, você fica perdido no meio daquela situação, você não sabe para onde ir, parece que o chão saiu debaixo dos teus pés. Existem momentos na tua vida e circunstâncias na tua vida que o chão vai sair debaixo dos teus pés. Por quê? Porque agora você precisa andar sobre as águas, você precisa agora voar. Porque chegou um tempo de amadurecimento, chegou um tempo de crescer, de ser mais meninos espirituais e andarmos numa dimensão mais elevada no Espírito Santo de Deus. Versículo 10 diz, versículo 16. Olha o que Paulo lhe declara. Mesmo que todas estas coisas aconteçam conosco. Quais são, pastores? Tribulação, angústia, perplexidade, desânimo, perseguição, desamparado, abatido, destruído. Mesmo que tudo isso tenha acontecido com você, Paulo lhe diz assim, por causa dos efeitos que a aflição faz na vida, ele diz, por isso não desfalecemos. Ainda que o homem exterior, tudo ao nosso derredor, eu costumo sempre dizer isso, tudo que está fora, mesmo que todo mundo lá fora esteja se corrompendo, estejam se destruindo, mesmo ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a recompensa de permanecer e o efeito da tribulação na tua vida traz renovo, traz restauração, traz divisão, porque santidade significa separação, traz um efeito, um resultado bom para a tua vida. E não só para quem você é, mas para o que você tem, para o que você faz. Olha o que diz Salmo capítulo 1. E tudo e que puseres das tuas mãos, prosperará. Por mais que as pessoas estejam se destruindo, se amaldiçoando, se matando, falando coisas que não são verdades, mentindo, contudo aqui dentro eu permaneço firme, inabalável. Efésios 6. Porque eu olho para a adversidade de maneira diferente com que as pessoas lá fora veem. Você pega um ímpio, um grande empresário que da noite para o dia perdeu tudo, faliu. Vamos falar aqui, vamos traduzir para a linguagem de antigamente. Você pega um Jó da vida nos dias de hoje, que tinha uma família perfeitinha, filhos bons, né, bonzinhos, até iam para a igreja, mas também durante a semana fazia tudo errado, rico, cheio de funcionários, casa grande, carro do ano, e da noite para o dia perdeu tudo. O que o homem, o ímpio dos nossos dias hoje faz? Tira a sua própria vida. Se ele não tira a sua própria vida, ele começa a roubar, ele começa a ser corrupto, se corrompe facilmente. Mas o homem,
a mulher que teme a Deus, perdeu tudo. Sabe o que ele diz? Deus deu, Deus tirou. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um, verdade? Pois, versículo 7, a nossa leve, fala comigo, leve e momentânea. Significa leve que você dá conta. Rafael, você consegue pegar aquele saco de cimento com os pedreiros lá, 50 quilos nas costas, em um que outro, talvez, né? Mas passar o dia inteiro carregando saco de cimento, não é para qualquer um, não é verdade? Passar o dia inteiro, talvez assim, se for momentaneamente, pegar um saco de ali, tirar ali, ó, botou no ombro e já derruba ali, tudo bem. Mas juntar no chão, não é para qualquer um, não é verdade? Fala comigo, leve e momentâneo. Quando ele está falando de leve, ele está falando do fardo do Senhor. Ele está falando da palavra de Deus. É leve e suave o fardo do Senhor. Se é leve, fala para o teu irmão, você dá conta. Você vai aguentar, minha irmã. Você vai aguentar esta tribulação, estas aflições que estão dia a dia batendo na tua porta. Você sabe por quê? Porque você dá conta. Você não está carregando um fardo de pecado, você está carregando o fardo do Senhor, que é leve e suave. E se ele for de um momento pesado, que você diga, não vou conseguir, a Bíblia diz que o Senhor, junto antes da tentação que a gente não pode suportar, Ele nos garante livramento. Livramento. Você sabia que todos os dias Deus te dá livramento? Todos os dias. Porque a Bíblia diz que que anda ao nosso derredor, procurando alguém que Ele possa tragar. Mas todos os dias, olha só o que a Bíblia diz: 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar. Então por que andar angustiado? Por que andar aflito? Porque você não consegue olhar com a perspectiva que Deus olha. Um dia você talvez passou por um grande trauma com seu pai, com a sua mãe, com algum familiar, com alguém. Alguém na tua escola te perseguiu. Um cara chegou para você assim na hora do recreio e disse assim, ó, vou te pegar no final da aula. Hoje tu não escapa. E você tentou fugir várias vezes. Pulou o muro para fugir, mas no dia seguinte você tinha que voltar para a aula. Você tinha que voltar para aquela escola. E aquele perturbado, aquela perturbada que te ameaçou vai estar lá. Entende? Fala para o teu irmão, não fuja dos teus problemas. Não foge. Não adianta. Amanhã ele vai estar lá de novo. Fala para o teu irmão assim, resolva, vença as tuas adversidades. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de toda a comparação. Sabe quando que eu ficava valentão na escola? Eu era menino lá em Brasília. Todos os dias tinha 5, 6 que me prometiam que iam me pegar no final da escola. E eu dava um jeito de fugir daqui e dali, pulava o muro, tentava sair antes, ou esperava para sair depois. Mas no dia que eu chegava no portão, eu via aquela galera, aquela rodinha me esperando, mas eu olhava lá por detrás deles, lá, estava o meu pai, parado no canto do muro, na esquina da rua, me esperando. Eu estufava o peito. Meu pai está me vendo. Eu não tenho medo.
Eu ia para cima, e quando eu chegava perto, eles falavam assim: agora eu vou te pegar. Eu falei: pode vir, meu pai está bem ali, está me vendo, ele está cuidando de mim. Bota a mão em mim para você ver. Olha o que Deus está fazendo contigo nessa noite. Grande livramento eu vejo Deus dando para as nossas vidas hoje. Aleluias. Por mais que você fique momentaneamente angustiado, por mais que os teus problemas para você está dizendo: pastor, é pesado, eu sei o que você está, eu entendo o que você está passando, mas eu quero te dar garantias nesta noite, que Deus está te dando livramento, porque é leve, é suave, é momentâneo, vai passar. Vai passar. Porque tudo isso tem uma recompensa, tem um propósito, como nós iniciamos aqui dizendo. Qual é o propósito de Deus? A glória dele sendo manifestada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluias. Não há nada melhor, não há nada igual, nada se compara, como nós cantamos, com a glória, a presença do Senhor. Você sabe por quê? Olha só, Deus usa as circunstâncias para te melhorar e para manifestar a glória dele na tua vida. E quando ele manifesta a glória dele sobre a tua vida, somos transformados. É o que a palavra de Deus diz, que de glória em glória somos transformados. Quando você terminar uma luta, uma tribulação, vencê-la, Deus vai liberar outras coisas para que você continue amadurecendo, sendo melhorado, sendo experimentado e sendo transformado e sendo renovado pela glória de Deus. Então qual é a condição? Qual é o posicionamento, pastor, que nós precisamos ter mediante tudo isso? Olha o que diz o versículo 18. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem. Pare de olhar com os olhos carnais para tudo que está acontecendo ao seu redor. Fala para o teu irmão: deixa de ser carnal. Deixa de ser carnal. Porque a tua carnalidade, ela vai sempre lutar e te enganar. Ela vai dizer para você: é difícil, não vai dar, você não vai conseguir. E ainda por cima, quando ela não te convence, ainda outras pessoas se levantam para falar as mesmas coisas para você. Se você aceita aquilo na tua mente, aí não é tudo lá fora que está se destruindo, é aqui dentro que começa a se perder, começa a se destruir, começa a desmoronar tudo aquilo que Deus está construindo em você. Por isso, não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Você pode estar cercado, como eu um dia, várias vezes estive cercado de meninos querendo me bater, e eu nunca olhava para eles, eu olhava para o horizonte, eu olhava para as esquinas, eu olhava para o caminho que o meu pai sempre vinha. Olhe pelo caminho, olha para o caminho onde que Deus tem te dado livramento, olha por onde Deus tem chegado na tua vida, porque Ele vai te socorrer. Por isso não atentamos pelas coisas que se veem. Eu fui muito criticado ano passado por causa que eu disse que eu olho para tudo isso que está acontecendo no mundo com bons olhos, no sentido de o que Deus está fazendo com o mundo. E mesmo assim, depois de tanto tempo, você começa a observar que as pessoas por um tempo se voltaram para Deus. Hoje já não é mais a mesma coisa. Deus atraiu e aquelas pessoas por algum tempo permaneceram, outras ficaram pelo caminho,
outras desanimaram, outras ficaram perplexas, outras se angustiaram demais, outros foram abatidos pelo meio do caminho. Mas com certeza, aquele que não olhou para a circunstância está de pé, está vivo. Pode acontecer o que for ao seu derredor, está sempre contente, está sempre alegre. Você consegue chegar num lugar e mudar o ambiente só pela tua presença, só por aquilo que você carrega. Eu costumo fazer isso. Eu gosto de, quando eu vou na casa de alguém e as coisas não estão bem, tem gente que simplesmente, eu vi uma situação outro dia que nós fomos na casa de uma pessoa, ela passou por uma tribulação, um problema muito difícil, e toda a família, os amigos estavam ali na sala com a gente, e parecia um velório. Uma estava assim, o outro estava assim. Eu falei, meu Deus, se Jesus chegasse na tua casa, você ia continuar com as tuas lágrimas? Talvez só de alegria. Você ia continuar murmurando, você ia continuar reclamando. Eu te garanto uma coisa, que se Jesus entrar na tua vida, e se você escancarar as portas do teu coração para Ele, já pensou aquele dia, Rafa, que vai chegar o homem que vai fazer a empresa que vai fazer os móveis da tua casa. Você vai parar com ele e a Jéssica vai olhar assim, aqui eu quero isso, isso. E quando começa a montar, ele está lá com você, e você começa a olhar as coisas ficando tudo no lugar, tudo bonito, tudo organizado, tudo coisa de primeira linha. Quando chega aquela hora da churrasqueira, aleluia, que nem lá no Pastor Luiz, rotativa, aleluia, que alegria. E o Espírito Santo é esse empreiteiro, é esse que vem e faz a obra na nossa vida. É Ele que faz com que você olhe para coisas que você não está vendo ali. Você não está vendo os móveis, mas aí Ele fala assim, aqui eu quero colocar um quadro, aqui eu quero colocar um armário, uma pia com uma bancada, nesse lado aqui eu quero colocar uma prateleira com... Uau! Você não tem nada ali no lugar ali, mas você começa a ter esperança, você começa a se alegrar. Por quê? Porque Ele não só fala, Ele não só promete, mas Ele cumpre, Ele faz. Por isso que eu não olho para as coisas que se veem, porque elas são passageiras. E Ele termina dizendo, pois as coisas que se veem são temporais, vai passar, mas as coisas que não se veem são eternas. Você não consegue olhar para o que Deus está fazendo dentro de você. Por isso que você tem uma dificuldade de falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por isso que muitas vezes você tem dificuldade de viver a palavra de Deus, porque você não está conseguindo ver o que Deus está fazendo dentro, porque você quer ver algo palpável. Como diz a filosofia, se algo existe, onde está? É palpável. Não, a fé não é assim. A fé é certeza e convicção de coisas que não se veem e de fatos que ainda vão acontecer. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. Talvez você não esteja sentindo, mas Ele está aí. Talvez você não consiga ver diferença nenhuma, mas no mundo espiritual, tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que está acontecendo em teu favor, é para o teu benefício, é para o teu bem, porque há um propósito. O propósito é que a glória do Senhor seja manifestada na tua vida, e o teu coração e a tua mente seja transformado. Isto é os efeitos das aflições do justo, das aflições do homem e da mulher que serve a Deus. Eu quero encerrar. Abra comigo 1 Pedro capítulo 5.
1 Pedro capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz, versículo 6. Portanto, qual é o meu posicionamento, pastor? É deixar de olhar com olhos carnais. E eu vou me posicionar no lugar onde que Deus quer que eu esteja. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Ele te coloca de pé. Ele te coloca de pé. Por isso, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Naquele momento que você pensou, agora não tem mais jeito, e você está aqui. Parece que alguma coisa aconteceu, você conseguiu desviar daquele carro desgovernado. Nossa, essa semana foi uma aventura. Eu vim de Farroupilha para Carlos Barbosa, no meio daquela neve. Pista congelada, carro no barranco, do outro lado, o carro tentando frear e desgovernando e batendo no outro. Eu falei, Jesus amado, como é que a gente vai para casa? Estávamos no culto em Farroupilha. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Por isso que eu te digo que nessa noite Deus está dando livramento. Deus está te livrando. Quantos livramentos Deus já deu? É agora que Ele vai te deixar na mão? É agora que Ele vai te abandonar? Não. Por isso lançai sobre Ele a vossa ansiedade. Pare de sofrer antecipadamente. Existe uma cruz para ser carregada? Sim. Mas é leve. É momentâneo. E olha o que ele diz, versículo 8. Sede sóbrios. Fica alerta. Os olhos bem abertos. Não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, que são espirituais. Você consegue ver o que Deus está fazendo ao teu derredor. Sede sóbrios e vigiai. Vigia, fala para o teu irmão, vigia, querido. Vigia, varão. Vigia, varão. Por quê? Você acha que Satanás, sabendo disso, porque ele sabe, ele conhece a Escritura. Ele conhece e sabe o que Deus tem para a tua vida. Ele sabe as coisas que Deus prometeu para você. Muitas vezes, porque tem segredos que Deus revela, você não fecha a boca e você sai falando para todo mundo. Mas tem coisas que às vezes você está num ambiente como esse, ele ouve, porque a Bíblia diz que Satanás ele vai no culto. Tem igreja que não acredita nisso. Mas ele vem na igreja, se você entender que ele vem na igreja e o propósito é que Deus estabeleceu todas as coisas debaixo dos nossos pés, seja principados, potestades, reinos, domínio, debaixo dos nossos pés. Eu entendo que ele vem aqui no culto para ser pisado na cabeça. Amém? Isso não significa que não vem. Fala assim, o diabo está aqui. É difícil de engolir isso, né, pastor? É difícil de engolir isso aí, né, meu irmão? Mas maior é o que está em nós. Fala assim, o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você precisa colocar Satanás no seu devido lugar, debaixo dos teus pés. Este é o limite que Deus deu para ele. O que ele passar disso é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, junto vem o livramento. Fala comigo, junto vem o livramento. Vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como, não sendo, mas como um leão. Ele não é o leão, porque leão é o leão da tribo de Judá, Jesus. Como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar.
mas resisti firme na fé. Só vence Satanás que anda firme com Deus. Só vence as adversidades quem está firme com Deus. A tua fé, ela não pode ser que nem uma gangorra e nem como a onda do mar. Uma hora você está com a fé lá em cima, outra hora você está lá embaixo, está fedendo menos. Perdão pela brincadeira. Tem vezes que você não acredita. Por quê? Você acredita se você ver, se você tocar. Porque se algo existe, eu tenho que tocar. A tua fé é circunstancial, se for palpável. Mas se tu tiveres uma fé, como um grão de mostarda, pequena que seja, mas que seja firme naquilo que você crê. A Bíblia diz que nada vos será impossível. Direis deste monte, lança-te daqui para lá. Porque Deus sujeitou todas as coisas à igreja do Senhor. E eu sou a igreja. Você é a igreja do Senhor. Não é essa placa, não é essa sala. É eu e você, onde nós nos reunimos no nome do Senhor. Ali nós somos igreja do Senhor. Resistir. Fala para o teu irmão, aguenta. Aguenta. Porque você consegue. Você vai suportar mais um pouco. Espera mais um pouco. Resistir firme na fé, sabendo que muitos dos nossos sofrimentos, que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós e os vossos irmãos no mundo inteiro. E ele termina aqui, eu quero terminar o versículo 10, diz assim, ó: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória, depois de haver padecido por um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e te fortalecerá. É o próprio Jesus que está fazendo isso com você. É o próprio Deus que está fazendo isso. Ele está fazendo o que, pastor? Vamos repetir comigo aqui, ó. Ele está me aperfeiçoando. Repete comigo, aperfeiçoando. Ele está confirmando, me fortificando e me fortalecendo. Está confirmando o que, pastor? Promessas. Palavras que Ele já liberou para a tua vida. Propósitos que Deus tem na tua vida, para que para Ele seja o poder e para todos sempre. Amém. Se coloque em pé. Deus nos ama tanto que Ele tem um propósito na minha e na sua vida de te aperfeiçoar para que nós estejamos aptos a passarmos a eternidade com Ele, vivermos na glória. Parece aquele filme dos espartanos. Só querem a glória, mas a glória que eles queriam era a glória humana. Nós queremos a glória que é eterna, a glória de Deus, e Ele nos inseriu na eternidade no momento em que nós nascemos. Nós não somos sempre eternos, mas fomos inseridos na eternidade de Deus. E é por isso que Ele está agindo e trabalhando nas nossas vidas, dia após dia. E a melhor maneira que Deus faz para agir na minha e na sua vida é trazendo tribulação, é trazendo aflições. Sabe por quê? Porque você dá conta, você vai vencer.
Essa é uma palavra que parece, ela soa como algo ruim. Não, eu estou querendo abrir os teus olhos e te encorajar a levantar a tua cabeça e continuar a caminhar e continuar a marchar, porque Deus está contigo. Mesmo que por algum momento você não esteja vendo, de longe, Ele está perto de você. Porque lá no momento da hora do vamos ver, de pegar e viver essa palavra aqui, ó, é quem tem que viver é você. Porque isso é possível. Amém? Feche os teus olhos, querido. Eu quero te encorajar nessa noite a falar para Deus: Deus, me perdoa. Que muitas vezes eu reclamo da vida que eu tenho, reclamo das coisas que eu tenho, do lugar onde que eu estou, do emprego, do pouco dinheiro, do muito dinheiro que eu tenho, de tantas coisas, Senhor, que eu não entendo, não consigo entender o porquê que acontece isso na minha vida, ou porquê que aconteceu, mas Senhor, agora eu entendo que tudo tem um propósito, e o propósito é para o nosso bem, e eu creio, Senhor, que tudo o que o Senhor prometeu vai se cumprir, porque o Senhor está confirmando nesta noite, está nos fortalecendo, nos fortificando, está nos renovando, restaurando, glorificando, Senhor, sobre nós a tua graça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, abrir, Senhor, o entendimento nesta noite da tua igreja. Pai, que teu Espírito Santo venha regar no coração esta palavra, esta mensagem, esta boa semente, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, os nossos olhos possam enxergar pela fé tudo o que o Senhor está fazendo de bom ao nosso derredor, tanto fora como aqui dentro, Pai, porque tudo coopera, e eu creio, Senhor, meu Deus, meu Pai, e tudo, Senhor, que nós queremos, ó Deus, nesta noite, que a tua glória seja manifestada sobre nós. Nós não viemos pedir bênçãos, nós não viemos pedir coisas, mas nós queremos, acima de tudo, a tua glória manifestada nas nossas vidas, Senhor. Eu quero ser alguém melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um caráter transformado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai. Alcança, meu Deus, meu Pai, as vidas que estão aqui, aquelas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão em casa, que estão assistindo esta mensagem, ouvindo esta palavra nesta noite, que o poder da tua glória transformadora venha agir em favor, Senhor, meu Deus, meu Pai, da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os livramentos venham agora, todo livramento, meu Deus, meu Pai, para que os teus filhos glorifiquem a ti, meu Deus. Dá livramento, Senhor, de acidente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo, Senhor, nesta noite, um livramento de um acidente de moto, meu Deus, que o Senhor venha repreender a ação de Satanás. Põe os teus anjos ali, Senhor, para guardar e livrar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traga, Senhor, meu Deus, meu Pai, a provisão, o pão para aquele que não tem, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o sustento, o mantimento de tuas coisas, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem prazer nas nossas vidas, o Senhor depositou em nós algo de valor precioso, acima de toda comparação. A tua glória, Senhor, nós carregamos sobre as nossas vidas. Por isso, Pai amado, nós não vamos desanimar, nós não vamos desfalecer, nós não vamos andar angustiados, nem perplexos, Senhor, meu Deus, meu Pai, e muito menos ansiosos pelas coisas que estão acontecendo, ou que ainda vão acontecer, ó Deus. Por quê? Porque o Senhor está conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo teu agir nas nossas vidas. Nós te exaltamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém.